Nada nem ninguém quer que você realmente tenha dinheiro trabalhando. O fato é que nada, absolutamente nada, acaba colaborando para que você realmente consiga resultados significativos em qualquer tipo de trabalho. Então, é isso que faz com que as pessoas acabem ficando confusas o tempo inteiro, porque elas acreditam que sempre vão ter um resultado significativo a partir do momento que elas estejam sim trabalhando. E elas continuam fazendo isso porque o sistema acaba, de certa forma, condicionando elas a estarem com medo o tempo inteiro e preocupadas em viver um tempo a qual, na verdade, elas não deveriam se preocupar a princípio. E se você não entendeu essas questões, pode ter certeza que você realmente vai entender um pouco mais nesse vídeo. Mas já aproveite, se inscreva no canal, comece, na verdade, a assistir aí os outros vídeos, a realmente aproveitar esses conteúdos, esse material que tem o intuito de fazer com que você se desenvolva, que você comece a refletir, a pensar se realmente vale a pena continuar no caminho onde você está. Bom, então, aqui não existe nenhum tipo de conteúdo induzindo você a fazer alguma coisa a não ser pensar naquilo que realmente faz sentido para a sua vida, levando em consideração que aquelas pessoas que acabam não estando hoje confortável, vivendo uma vida a qual elas não gostariam e querem melhorar, elas com esses conteúdos consigam encontrar aí outros caminhos, outras orientações. Através, é claro, desses conteúdos, mais da reflexão, do pensamento, e sempre pensando que cada um está em um estágio, cada um, na verdade, deve fazer uma modificação de acordo com aquilo que é conveniente para elas nesse determinado momento. Então, a partir de então, comece a entender que você está vivendo todos os resultados que são de sua responsabilidade. E quando estou falando isso para você, é porque assumir a responsabilidade sobre a sua vida é a primeira coisa que você realmente deve fazer, você que deseja mudar de vida. Porque parece uma coisa muito simples, mas muitas pessoas não estão realmente fazendo isso. Elas não estão assumindo a responsabilidade sobre a vida delas de forma alguma. E quando isso não acontece, as pessoas começam sempre a terceirizar aquilo que está acontecendo com elas. Então, elas começam a dizer que não conseguiram o que realmente elas gostariam de ter por um determinado motivo, seja ele uma circunstância, uma ocasião, ou seja, as pessoas que estavam à sua volta. Então, entenda que tudo, na verdade, que fez parte da sua vida, foi você que aceitou. Então, se você estava no lugar errado, ninguém, na verdade, fez com que você realmente fosse para esse local errado. Se você estava com as pessoas erradas, se você acreditou em algumas pessoas que não deveria, se você, na verdade, apostou todas as fichas com relação a planos e objetivos dos outros e deixou realmente de olhar os seus, se você em algum momento da sua vida deixou de acreditar em você, olhe quanta coisa está envolvida na responsabilidade que você deveria ter assumido, se não assumiu ainda, sobre a sua vida. E quando você entende isso, você entende que se as consequências fizeram com que você chegasse nesses resultados que não são tão satisfatórios assim, você também deve entender que ações e comportamentos mais assertivos vão fazer com que você consiga chegar mais próximo ou alcançar aquilo que você tanto deseja. Entenda você que o que faz a diferença entre você, que está numa situação muitas vezes a qual não gostaria, independente da situação que seja, o que faz com que você esteja nessa situação e outra pessoa esteja na situação que você gostaria de estar,
O que faz com que isso ocorra não é uma diferença de estrutura física, de estrutura mental. Não é isso. É, na verdade, um conjunto, uma estrutura de pensamento. Porque são esses pensamentos que vão fazer com que você tenha sentimentos e daí então vem as ações e com esse conjunto de ações você consiga ter os resultados que você gostaria de ter e a outra pessoa tem. Então, se você soubesse exatamente o que a pessoa que tem o que você gostaria de ter está fazendo e repetisse isso constantemente com a mesma frequência a qual ela está, na verdade, repetindo, você com certeza não só repetiria as ações e o comportamento, mas você também ia repetir os resultados. E essa técnica, ela é chamada de modelagem. E se você não concorda com isso, não existe problema nenhum. Entenda que tudo que você está fazendo e tudo que você realmente é hoje faz parte de modelagem. Por quê? As pessoas que estavam à sua volta te passaram alguma conduta religiosa. As pessoas que estão do seu lado te passaram alguma conduta financeira, alguma conduta educacional. Enfim, te passaram vários tipos de conhecimento em várias áreas. E essas condutas foram modeladas. Elas é claro que foram adaptadas por você, porque você nada mais é do que as informações que você recebeu das pessoas que estavam à sua volta, as experiências que você teve em determinados ambientes, somado às suas interpretações. Então, quando você pega esses três fatores, você acaba concluindo algumas coisas que são convenientes para você em um determinado momento e você vai, na verdade, depositando essas experiências, né, da forma que você realmente acredita ser. Então, comece, na verdade, a perceber que a partir de então, você, com esses conhecimentos que você tem, com essas interpretações, comece a entender que ninguém está aqui para inventar a roda. Isso, na verdade, reinventar a roda. Isso, na verdade, faria com que você perdesse muito tempo e talvez isso nem seja coerente. Mas fazer com que a roda ganhe mais dinâmica, com que realmente ela consiga ter uma performance melhor, isso faz total diferença. Então o que você deve, na verdade, fazer é exatamente isso. Arrumar uma forma de conseguir aí entender um pouco mais da conduta das pessoas que têm dinheiro, porque existe uma semelhança entre as pessoas que têm capital e entre as pessoas que não têm. Parece brincadeira, mas isso está definido. Dentro de um grupo você percebe que aquelas pessoas que estão ganhando dinheiro, elas dão mais valor para o tempo. Elas sabem que quanto mais tempo elas tiverem, mais resultado elas conseguem ter. Já aquelas pessoas que não têm dinheiro, elas não estão nem aí para o tempo. Elas são péssimas gestoras realmente do tempo. E elas se esquecem que o tempo está relacionado à vida, porque quando o tempo passa, leva um pedacinho da vida, não deixa. E se você não entendeu, conforme o tempo está passando, você está chegando mais próximo do seu fim. Goste você ou não dessa situação ou ocasião. Por isso que é importante você administrar esse recurso da melhor maneira possível. E quando você, na verdade, começa a administrar o seu tempo, você começa a entender que é necessário abrir mão de algumas coisas. Então, é claro que você vai deixar para lá alguns objetos, algumas pessoas, alguns hábitos que você tem, alguns comportamentos, alguns pensamentos, alguns sentimentos. É necessário se desfazer de coisas que já não são mais importantes, a partir do momento que você decide realmente mudar. E quando você começa a se desfazer dessas coisas, você começa, na verdade, a fazer com que
espaços novos comecem a surgir para que você possa depositar coisas novas. E mesmo que você não deposite, você acaba facilitando toda a limpeza. Porque imagine você que antes um determinado objeto, um determinado pensamento estava ocupando um lugar a qual, na verdade, poderia ser utilizado para outra coisa. Mesmo que seja para que você realmente não tenha nada, para que esse espaço esteja vazio, porque ele estando vazio, é claro que você vai conseguir aí estar limpando a todo momento, estar fazendo a manutenção desse determinado espaço. E isso pode se aplicar aí aonde você mora, aonde você trabalha, isso pode se aplicar para o seu guarda-roupa, para o seu armário, para aquilo que você realmente desejar. Bom, e com relação também a algumas pessoas que só estão, na verdade, te consumindo tempo e energia e não estão te oferecendo nada a nível construtivo. E além delas não estarem construindo absolutamente nada na vida delas, pode ter certeza que elas também não querem que você realmente consiga fazer. Então é necessário que seja feito aquilo que você tem que realmente fazer, não é o que você gosta. E já aproveitando isso, é importante também que você desenvolva a habilidade de começar a fazer tudo aquilo que você realmente não gosta e vai te fazer bem. Então, você pode gostar, por exemplo, de não tomar um chá, mas o chá faz, na maior parte das vezes, ele faz muito mais bem para a sua saúde do que o café. E quando você inverte isso, você sente os efeitos. Então, mesmo que você não goste, você começa a fazer porque isso te faz bem. Ah, mas eu gosto do café. Não existe problema. Se você gosta, continue. Eu só estou, na verdade, falando isso, né, ilustrando dessa maneira para que você possa entender. Outras pessoas não devem consumir o açúcar. E elas podem, na verdade, utilizar um adoçante. Eu não gosto, mas o adoçante pode fazer bem para você. Então, entenda isso, né? Às vezes você fica consumindo muito conteúdo que não te leva a lugar nenhum. Então passe a estudar, buscar realmente informações que são relacionadas aos seus propósitos. E aí você vai perceber que você gosta sim de estudar, porque o negócio muitas vezes não é dizer que não gosta, é ter tentado pesquisar coisas que não têm sentido com aquilo realmente que você deseja. Então, dentro desse contexto, comece a refletir, comece realmente a perceber que dá para fazer muita coisa, dá para mudar a sua realidade o quanto antes. E é claro, se inscreva aqui no canal, não perca essa oportunidade. E também comece a entender que muitas vezes você só não tem ainda o que você realmente deveria ter, porque você ainda não tomou realmente a iniciativa de fazer o que é de fato para você começar agora a fazer. Então, dentro desse contexto, comece a pensar, comece a entender que a responsabilidade é sua, que você realmente deve buscar o que é realmente necessário. E dessa maneira eu tenho certeza que daqui a pouco, independente do sistema não favorecer muitas vezes para que você realmente tenha aquilo que você realmente deseja, e as pessoas que estão à sua volta também não estão preparadas para que você realmente cresça, você vai entender que você não depende de absolutamente nada disso para que você possa chegar aonde você tanto deseja e merece. Então fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Não se esqueça de compartilhar esses conteúdos com o maior número de pessoas, é claro, e também deixe seu comentário que é super importante. Fiquem com Deus, um abraço e fui!